Olá! Estamos de volta com mais um capítulo de número 6 do que é o Espiritismo. Antes, bom dia, boa tarde e boa noite. O importante é que importa que em um desses períodos a gente possa estar junto levando a vocês o conhecimento da doutrina. Esse livro que é o Espiritismo, nós vamos trazendo de uma maneira sintetizada, de uma simplicidade para o entendimento, porque uma das preocupações nossa, eu falo nossa, a equipe do canal, é levar aquilo que naquele período Allan Kardec já tinha preocupação de conhecimento da doutrina, de como foi, como iniciou, como chegou aos 5, digamos, livros de Allan Kardec que chamamos de codificação. E o que é codificação? O que é a doutrina? Por que veio naquele período? Então esse é o nosso objetivo de passar para vocês, independente se vocês são espíritas ou não, mas em conhecer. É maravilhoso a gente ter os conhecimentos. Tudo é válido, desde que seja sério. E esse é sério, com certeza. Fica o convite e também para vocês darem a opinião de vocês. Dá um positivo, dá um negativo, vê o que está faltando, dê sugestões, se vocês gostaram e não gostaram. Isso é muito importante. Vamos ao capítulo. Anteriormente ficou no ar. Quem será o espírito protetor e amigo que se revelou? Allan Kardec tinha uma visão. Eu trouxe até mais ou menos o que será a visão de Allan Kardec do mundo invisível, não é? Nós aqui, esse paralelo de mundo invisível, como aqui. Ele tinha visão, ele ficava, como dizia minha avó, matutando, né? Pensando, algumas aquelas primeiras anotações que nós falamos, né? Mas homem de muito trabalho, ele se recusou os 50 livros, diz que não estava, ainda continuava assim. Mas numa dessas reuniões, se apresentou esse espírito como protetor. Ele dizia o nome Z. Eu sou o Z, sou um grande amigo seu de anteriormente. Ele não disse quantas vidas, mas eu acho que tem bastante. Allan Kardec já ficou, porque ele estava acostumado com aquelas manifestações aleatórias. De repente aparece um espírito direcionado, raciocínio lógico, convicto do que estava falando, e disse: sou o seu protetor e vim de uma maneira auxiliar em nome da nossa velha amizade. E disse: no passado nós convivemos e você foi um druida. Eu vou mostrar para vocês o que é um druida. Druida é, digamos assim, druida, eles são povos que viveram com povos, os druidas, que viveram junto com o povo celta. Então, druidas é uma espécie de um sacerdote celta, é assim denominado. É de grande influência política, educadores e juízes. Eles viviam juntos nas Gálias. As Gálias hoje é a França. Mas também se estendia para a Bélgica, Suíça, partes da Alemanha e Itália. Então ele disse isso para o Allan Kardec. Vocês imaginam, eu não quero nem imaginar, o Allan Kardec escutando isso, com todas aquelas observações, com todos os métodos científicos, como ele deve ter se sentido impactado. Porque era diferente de todas as manifestações que ali estavam. E ele continuou dizendo, eu vou até repetir aqui para vocês. Em nome da velha amizade, eu prometi ali esse espírito, secundá-lo, ou seja, ajudá-lo, ampará-lo, estar junto na tarefa muito importante a que ele, River, foi chamado e que facilmente levaria a termo, ou seja, ele cumpriria porque ele tinha a capacitação de fazer. Gente, sem comentário. Allan Kardec assustou. Porque como é que aquele espírito convicto estava falando de uma coisa que mexeu com o seu inconsciente, porque as anotações de Allan Kardec eram para si. Como é que ele sabia de tudo aquilo? Como ele sabia desse trabalho? Filosoficamente, ele foi refletir, porque realmente estava totalmente fora de tudo o trivial das manifestações.
E ele estava se comprometendo, como diz a secundária, ou seja, você está à frente, mas eu estarei junto de você. O assustou. Eu também me assustaria. Porque hoje, para nós, eu digo, é fácil. Nós temos a codificação, nós temos vários médiuns que, através da psicografia, ou através de palestras, através da música, nos trouxe muita coisa. Nós temos o Chico, nós temos Haroldo, né? Nós temos Divaldo, nós temos Geraldinho, nós temos tantos que nos trouxeram, o próprio Allan Kardec. Então, imagine para ele que estava iniciando. Aquilo foi assustador. Mas, ao mesmo tempo, como Kardec, métodos científicos, né? É reflexão, observação, anotação, conhecimentos, né? Buscas. Ele passou por tudo isso e pum! Partiu. Arregaçou as mangas e foi ao encontro dos 50 cadernos, dos 50 cadernos que nós comentamos. Ele foi trabalhar. E ele fez as seguintes anotações do que ele, após essa conversa, após a revelação de que ele chamava-se Allan Kardec como um druida, e explicando o que é um druida, mas Allan Kardec já sabia o que era um druida. Ele já sabia o que era o povo celta. Então aquele foi um chamamento aquele, né? Um chamamento forte. Ele sentiu toda aquela energia desse espírito para com ele. E ele sentiu realmente as vibrações de uma velha amizade. Isso é maravilhoso, né, gente? Olha o que fez. Tomou 50 cadernos, que aliás já estavam na casa dele, né? Porque o pessoal já mandou para lá, para a casa dele. Anotações com cuidado. Observando, como eu mostrei até o desenho para vocês, lendo e anotando. O que ele fez? Uma leitura com muita atenção, muito minuciosa, de tudo que ali estava, porque eram cadernos de perguntas e respostas, que nas sessões que eles faziam, eles perguntavam para os espíritos aleatórios e eles respondiam. Então, muitas vezes, o que eles fizeram? Eles faziam várias perguntas ao mesmo tempo e viam se as respostas eram as mesmas, em seirões diferentes. Interessante, né? E anotaram tudo. E ele lá, atento e tudo minucioso. Eliminou as respostas repetitivas, comparando a essência de cada uma delas. Então, se era lógico, se tinha raciocínio lógico, se não tinha, se tinha coerência, se não tinha. Gente, é um trabalho já de codificação, não é? Escolhendo uma como representante de todas para todos. Olha que interessante. Não é? E todos eles ditados pelos espíritos. Não é? Digamos, ele fazia relatórios das sessões. E nesses relatórios ele já iria lá comparar com os cadernos e fazia suas anotações. Gente, olha só o trabalho. Lógico que ele não estava sozinho. A espiritualidade estava junto, mas ele precisava acreditar nisso. E o Z veio trazer isso para ele. Analisava os espaços vazios para serem preenchidos. Então, algumas respostas não tinham, algumas perguntas não tinham as respostas, ele já deixava separado, para poder depois estar analisando e ver o que dentro daquelas, por que não havia resposta e aonde ele poderia buscar ou melhorar a pergunta. Não é? A falta de clareza nas respostas, ele deixava para fazer outras perguntas para que essas respostas tivessem clareza e principalmente o raciocínio lógico. Ele preparou perguntas necessárias para chegar até o resultado de tudo aquilo que nós acabamos de falar, para que seja coerente, com raciocínio lógico, e para que todos pudessem participar, para que isso pudesse ser para todos, não só para uma minoria, mas sim que tivesse uma essência interessantíssima, né, gente? Bom, ele participando dos seirões da Madame Plenet Maison, depois ele foi para a família Baldin, onde eles tinham uma pré-adolescente e uma adolescente que fazia a psicografia naquele período, diretamente com as mãos ou apenas impondo as mãos nas pranchetinhas, que a mediunidade não foi a Kardec que inventou, a mediunidade já tem há muito tempo essas manifestações. E ele começou a verificar na casa do senhor, que ele foi para a casa do senhor Baldin, a Madame Plenet Maison e todos também foram, não é? Para fazer um assunto, para poder fazer um estudo mais aprofundado de tudo aquilo que estava
acontecendo, aí ele começou a observar que não tinha nenhum fim determinado, era tudo aleatório, as perguntas, é isso, é aquilo, aquilo. Ele começou a ver que precisaria ter algo determinado, precisaria ter uma função aquelas sessões. Então ele propôs assuntos, olha só, do ponto da visão filosófica, da visão psicológica e da natureza do invisível. Para que pudesse eles dentro disso, né, ele começou a elaborar várias questões para que pudesse ter um resultado que pudesse ser, digamos, de utilidade, vamos dizer assim. Então ele preparava metodicamente todas essas questões para poder estar passando. Raciocínio lógico, em ordem, né? Tudo muito minucioso. Então, quando elas eram respondidas, ele ia observar a precisão, a profundeza e o modo lógico, e partindo desse modo, num novo caráter muito diferente das reuniões anteriores, começou a acontecer. Porque começou a ficar assim enfadonho, principalmente para as pessoas que estavam indo buscar as futilidades. Estavam indo buscar aquele aleatório para sorrirem, para se divertirem. Então começou ali uma separação de pessoas. Estava ficando apenas nas reuniões, estavam juntos naquela reunião, pessoas que realmente estavam buscando esse conhecimento profundo, sabendo que ali poderia ser extraído algo muito além do que era brincadeira. Então ali nós tínhamos manifestações a partir desse momento, de que vieram questões, até as próprias manifestações foram mudando. Até os espíritos que foram se manifestando foram diferentes, porque nós sabemos que, já que nós estamos estudando o que é o espiritismo, que os afins se atraem através das vibrações. Se é uma vibração de brincadeira, aonde é um ceirão de chá, de torrada, de bolo, para saber se de risos, os espíritos vão trazer as vibrações, vão trazer as suas vibrações coerentes e afins aos mesmos que estão ali encarnados. São mais brincadeiras, vamos dizer assim, são espíritos que vão fazer parte daqueles ceirões. Agora, quando você parte para questionamentos, já vai ligado à filosofia, à psicologia e toda a parte da natureza, principalmente o visível e o invisível, já ver essas vibrações já mudam, incomodam. Até os próprios espíritos vão buscar aonde estavam as futilidades. E as pessoas encarnadas, com certeza, também. Vai ser um assunto chato, porque não é isso que elas querem. Mas, em compensação, a vibração do ambiente vai ser mudada. E as vibrações que vão ser atraídas é justamente de espíritos que vão estar a fim de trazer a mensagem mais profunda. Mensagens para um todo. Então começou a mudar todas as situações dentro das reuniões. Olha que maravilha. E cada um, como falo, cada um vai buscar aquilo que é afins. Então, tratando-se de tudo isso, Kardec, Henri, posta as seguintes anotações de Kardec que eu achei interessante. A princípio, eu não tinha em vista senão a minha própria instrução, ou seja, ele estava buscando conhecimento. Olha que interessante. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de eu publicar para instrução de todos. Olha que bacana. A doutrina, nesse sentido, eu vou dizer do sentido simples, doutrina significa ensinar através do conhecimento. É um sinônimo simples, mas é isso, é um conjunto através de pesquisas, através de anotações, através de estudos, através de experiências, através de observação, você vai montar. Então, através de todo esse conjunto, você passa um ensinamento.
Olha que interessante. E foi daí que ele começou essas anotações, porque já não era mais a instrução dele. Ele estava indo buscar, que ele já estava no entendimento de que tudo aquilo, qual é a representação de tudo aquilo? Novo, impactante, mas ele já sabia o que estava acontecendo. Mas ele estava verificando a possibilidade de transformar tudo isso em uma doutrina e publicá-la. Então vem em seguida, foram essas mesmas questões, tudo que acabamos de falar, que sucessivamente desenvolvidas e completadas fizeram a base do O Livro dos Espíritos, a primeira edição. Então, todo esse trabalho, né, que nós acabamos de falar, foi esse início dessa primeira edição. Então, todas elas, mas ainda tem mais para completar. Então, meus queridos e minhas queridas, olha que maravilha a gente saber de tudo isso. Como foi muito minucioso, como foi muito preparado. Que amparo espiritual Allan Kardec com certeza teve, esse amigo que se manifestou. Então, tudo para isso para nós, para o nosso entendimento, para tirar o véu do mistério da vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, é os primeiros passos de base para a primeira edição do Livro dos Espíritos. No próximo capítulo, que é o vídeo número 7, nós vamos estar falando da técnica de Kardec junto aos médiuns, para poder chegar à ideia ele já teve, que ele poderia estar publicando como uma doutrina. Mas vamos falar sobre um pouco das técnicas que foram utilizadas para que chegasse até o Livro dos Espíritos na primeira edição. Por ora, meus queridos, eu agradeço imensamente, e minhas queridas, a atenção de vocês e que nós possamos estar juntos com muita paz no coração no próximo O que é o Espiritismo. Até lá, muita paz e muito amor no coração de todos e de todas.